Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa live aqui de toda quinta-feira às 7 horas e hoje nós vamos falar sobre cuidados com a pele no inverno. Estamos passando por uma semana bem geladinha aqui no Rio de Janeiro e aí esse é um tema que sempre surge na época do inverno, como melhorar, o que fazer para não piorar, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Se você tá aqui, já manda pros seus amigos, pro pessoal que você acha que vai gostar de ouvir sobre esses cuidados com a pele no inverno, porque nós vamos falar de algumas perguntas e respostas, mitos e verdades aqui, que eu acho que interessa a maioria de nós. Então, pra gente começar, eu queria explicar, assim, de forma mais simples, o que acontece com a pele no frio, né? O que acontece? O clima mais frio fica mais seco, e aí a nossa pele perde a hidratação natural dela, por conta se ela não estiver bem protegida e bem hidratada, ela perde a hidratação natural, pela evaporação mesmo, por conta do clima. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, assim, a pele sofre mais na época do inverno do que no verão, por mais que no verão tenha a exposição solar, que vai trazer esse malefício de alguma forma para a pele, né, no quesito hidratação. No inverno a pele também sofre e às vezes sofre até um pouco mais, porque a gente não se preocupa tanto de repente em hidratar, em cuidar, e os fatores ambientais vão influenciar demais, né? O pessoal tá entrando aqui, boa noite, tia, boa noite, Lívia. Então, vamos lá. Como eu já falei, tem a umidade do ar no frio, no inverno, que diminui, e isso piora essa questão da hidratação da nossa pele. Tem o fato da gente beber menos água, porque tá frio, a gente bebe menos água, normal, né? E os banhos mais quentes. Quando a gente toma banho quente, a gente tira a barreira natural da nossa pele de proteção. A nossa pele, ela é formada por células que são entremeadas por gordura. Tanto é que quando a água bate na nossa pele, ela, né, passa pela nossa pele, ela não gruda. Porque a nossa pele, ela é hidrofóbica, né? Ela repele a água, mas a gordura fica. Então, porque a nossa pele é composta de gordura também. Só que quando a gente toma banho quente, a gente derrete essa gordura e a pele fica menos protegida. Uma pele menos hidratada é uma pele mais sensível, menos protegida. E aí ela pode acontecer qualquer doença nessa pele com mais facilidade e com mais dificuldade para tratar. Se a pele tá muito seca, qualquer doença agrava, né? Qualquer sintoma de pele agrava quando a pele tá muito seca, não tá protegida, tá? Então, daí vem a importância de hidratar também a pele, tá? E aí, o que acontece, né, geralmente no inverno? A pele mais seca, coça, pode descascar, né, descamar. A gente tem aquela sensação de repuxar a pele, né, porque ela tá seca. Os lábios também podem ficar rachados. Pode ter algumas áreas que ficam mais vermelhas por conta da sensibilidade. E além da pele, a gente também sofre nas mucosas, né? Assim como a boca. A boca não chega a ser uma mucosa, a gente chama de semi-mucosa, né? Os lábios. Mas a mucosa de dentro do nariz também sofre. Vocês devem ter visto aí que eu fui à Europa mês passado. E lá tava frio, não tava um frio absurdo, mas um frio que eu não tô acostumada aqui no Rio de Janeiro. E um clima muito seco. Eu fiquei com a mucosa nasal toda ferida, tanto eu quanto meu marido, porque o clima muito seco, mesmo nos dias de calor, não tem a umidade que tem aqui no Rio de Janeiro, então a mucosa ficou toda ressecada. E o que a gente faz para isso? Para hidratar a mucosa não é passando hidratante lá dentro, né? Mas é borrifando soro fisiológico, a gente já consegue deixar essa mucosa mais hidratada, tá? E aí, vamos seguindo aqui, um outro ponto. Banho quente, eu já falei que é um problema, né? Por que ele é um problema? Porque tira essa barreira, essa hidratação natural da nossa pele. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Gente, tá frio, você vai tomar banho gelado? Não dá, né? Então, o que eu oriento fazer é tomar banhos mais curtos, né? Ficar pouco tempo exposto àquele calor ali.
O banho mais morno, não é frio, mas também não precisa ser pelando, né? Um banho mais morno, que você consiga tomar o seu banho de forma agradável, mas sem agredir demais a sua pele, tá? E usar o sabonete mesmo, nas áreas específicas de sujeira, né? Nas áreas íntimas, axila, virilha, pés, né? Essas áreas que a gente sabe que acumulam mais sujeira. E secreções, de uma forma geral, né? E aí, como é que faz pra lavar o resto do corpo, né? Pra quem gosta de lavar mesmo, não é necessário, tá, gente? Usar o sabonete só nessas áreas mais íntimas, essas áreas de sujidade, já é o suficiente. Mas a gente brasileiro, sabe, gosta de, né, tá sempre muito limpo. E a maioria de nós pega o sabonete em barra e passa no corpo. Isso vai detonar a pele no inverno, principalmente. Então, o que eu tenho indicado muito são os óleos de banho. Mas no final eu vou dar umas sugestões de hidratantes, sabonetes e vou falar dos óleos de banho também. Mas eles têm sido um grande aliado pra gente manter essa hidratação da pele. A pele, ele não vai hidratar, mas ele vai evitar da pele perder a hidratação natural. Isso já é um ganho excelente para toda a época do ano, mas no inverno principalmente, tá? E aí a gente ganha também no quesito de retirar a maquiagem, que eu já falei em outras ocasiões aqui, que os óleos retiram a maquiagem de forma mais completa, e aí depois você vem com sabonete por cima, e aí fica bem melhor, tá? E aí vem a pergunta, né? O hidratante é obrigatório? Sim, não tem como você viver no inverno sem hidratar. Quando a gente é mais jovem, muitas vezes a gente não presta muita atenção nisso, vai levando a vida e não sente, né, a pele tão ressecada assim, por conta do turgor que já tem a pele jovem. Mas com o passar dos anos a gente vai percebendo que a hidratação se faz muito necessária. E aí não dá pra ficar esperando a pele ficar muito ressecada pra gente começar a usar o hidratante, tá? Homem geralmente é assim, né? A perna começou a ficar russa, aí que vai pegar o hidratante pra usar. Não pode. A gente precisa hidratar antes que a pele sinta, né? Porque a gente vai prevenir doenças, deixar a pele mais forte para, se vier alguma doença, ser mais fácil de tratar. Então, assim, o hidratante precisa ser o nosso melhor amigo o ano todo, mas no inverno de forma mais intensa, tá? E aí, o que eu indico? Acabou de tomar o banho, a gente tem uma regrinha na dermato, assim, 3 minutos é o tempo que você tem para hidratar o seu corpo. Porque acabou de tomar o banho, as células, a pele tá mais umedecida, tá mais molinha, e aí vai absorver melhor essa hidratação. Então, acabou de tomar banho, passa o hidratante no corpo todo, e aí depois segue a vida, tá? Essa é a melhor forma. Então, já deixa ali perto da toalha o hidratante para não esquecer de usar sempre que acabar o banho, tá? Outra pergunta muito frequente é: eu preciso usar protetor solar? Ai, tá nublado, tá chovendo, não precisa usar protetor, né? Precisa, gente. Mesmo nublado, chovendo, a gente tá exposto à radiação solar. E essa luz branca também. Então, o protetor solar, ele vai evitar o envelhecimento, né? E ninguém quer envelhecer. Então, ele vai evitar o envelhecimento e vai evitar doença de pele também, né? Ele vai deixar a sua pele mais forte para que não sofra com as doenças de pele e, principalmente, vai evitar o câncer de pele. Porque o efeito do sol na nossa pele é cumulativo. É o sol que pegou desde a infância até a idade adulta, que vai causar as coisas na sua pele, né? As doenças, ou as manchas, ou o envelhecimento, ou o câncer de pele. Então, o protetor solar não tem negociação também, tá? E qual a ordem disso? Tomou banho, lavou o corpo com óleo mais gentil para sua pele, acabou o banho, enxugou na toalha, passa um hidratante, depois do hidratante, protetor solar, tá? Essa é a regrinha básica, é o skincare básico para qualquer pessoa, seja homem, mulher, jovem, idoso, tá? Vamos lá. Os lábios também precisam de cuidados? Sim, tá? Os lábios, como eu falei no início, ressecam, ficam rachados, né? Por conta do frio. Então, a gente precisa
passar um hidratante labial também, tá? A mulher é muito mais fácil porque já usa batom, né? E aí o batom geralmente já tem uma textura mais cremosa que ajuda a hidratar. Só que a gente tá vivendo um momento de muito lip tint, né? Esses gloss. E aí, muitas vezes, esses produtos não têm a hidratação necessária para o lábio. Acaba fazendo uma certa proteção, mas não hidrata, tá? E aí você percebe que quando sai aquele efeito, a corzinha, né, do batom ali, do lip tint, a sua boca tá mais ressecada. Então o ideal é que a gente use hidratante mesmo. E aí eu gosto de indicar para usar hidratante à noite, na hora de dormir. Passa o hidratante nos lábios e dorme. Você vai passar a noite ali com um produto, vai demorar mais para sair da sua boca ali, né, dos lábios, e você vai passar um tempo maior exposto a uma hidratação intensiva, tá? E aí, como eu postei há poucos dias aí, a vaselina é uma ótima aliada nisso, tá? O único problema da vaselina é que não tem um gosto muito bom, né? Então, para essa questão de hidratação, para dormir assim, para lábios, às vezes eu não gosto tanto porque não é tão agradável. Existem outras opções aí no mercado que não são tão caras e que tem um efeito muito bom para hidratação labial, tá? Outra pergunta frequente é: eu posso continuar usando ácido no rosto, né? Pra gente que já trata mancha, ou ácido mesmo pra ajudar na renovação celular da pele e manter a pele mais rejuvenescida, né? A gente que tá lidando com a dermato, a gente geralmente tá usando, quem tá muito envolvido com o tratamento de pele, já tá usando algum ácido sempre, né? Então, tem sempre essa dúvida, porque pro sol a gente sabe que alguns a gente não pode continuar usando. E pro inverno, a gente pode continuar usando ácido? Depende, tá? Porque tem alguns ácidos que vão sensibilizar demais a pele e a pele já vai estar mais sensível por conta de tudo isso que a gente já falou aqui do inverno, né? De ressecar mesmo. Então, a gente precisa ir com parcimônia, tá? É muito importante que você faça uma consulta com o dermatologista, o médico da sua confiança, para adequar direitinho qual ácido você vai usar. E aí sim, é uma época maravilhosa para tratar a pele. E aí usar o hidratante antes e o ácido depois, você vai ter um ganho com certeza, tá? Assim como para fazer os tratamentos em consultório com ácido, né? Os peelings, os lasers, a gente faz muito nessa época do ano. É a melhor época mesmo para fazer. E aí a gente precisa cuidar da hidratação para que esse ácido, né, esse tratamento não seja um problema nessa época com relação a ressecamento e rachar mesmo, né? Dependendo do quanto a sua pele tá ressecada, chegar com um ácido muito agressivo pode ferir até a pele. Então a gente precisa hidratar, mas aí precisa ser sempre muito bem conversado, tá? Deixa eu ver aqui que Alice, obrigada, meu amor. Sou a melhor eu não sou, não, mas eu sou boa. A tia Márcia falou aqui que a pele fica vermelha perto do nariz. Pois é, no seu caso específico, tia, tem a dermatite seborreica associada, né? Já é uma condição da sua pele. Então, pior ainda. Nessa época do ano é muito pior. Então, a hidratação precisa ser, assim, sua melhor amiga, assim como a proteção solar, mas também precisa ser um hidratante específico para o seu tipo de pele, pro seu problema de pele. A minha boca tá linda. Depois eu te passo a receita do batom aqui que eu passei. Então vamos lá, vamos continuar. Os ácidos, então, a gente continua, mas tem que ter sempre essa orientação, porque não é qualquer ácido e de qualquer jeito que a gente vai poder usar, tá? A água que a gente bebe influencia, ó, bem na hora que a nutricionista entrou, a gente vai falar de água, né, Débora? Então, tem que beber água, gente, tem que beber água de verdade, o ano todo, a vida toda, né? Mas essa época do ano a gente esquece, porque a gente não sente sede, né? Ou sente menos sede. Agora mesmo, ó, comecei a live e esqueci da minha água. Tô aqui já com sede porque eu tô falando muito. Mas, até a gente saindo pra trabalhar, ou estando na rua, muitas vezes a gente deixa de beber água porque sabe que vai dar vontade de ir ao banheiro e não vai ter essa possibilidade de ir ao banheiro tão rápido assim. E aí a gente deixa a água de lado.
a gente não pode deixar isso acontecer, tá? É muito importante beber água, porque ela vai manter essa hidratação da nossa pele também, tá? Mas assim, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, porque não é assim, quanto mais água eu beber, mais hidratado vai ficar minha pele. Não, não é bem por aí, tá? A gente tem um limite aí, e aí nada em excesso é bom. A gente tem que beber a água, ideal que todo mundo tem que beber todos os dias, seja os seus 2, 3 litros de água por dia, no mínimo. Mas não, nada em excesso. Se você beber 10 litros de água, não vai fazer o mesmo efeito de você hidratar a sua pele com hidratante tópico mesmo e usar todas essas medidas que a gente tá conversando aqui, tá? Então, precisa hidratar e beber água também. A gente precisa ter esses dois fatores associados, né? A hidratação externa e a hidratação interna, tá? E aí uma coisa importante também é a gente pensar que a gente fala muito de hidratação no verão por conta da exposição solar e essa coisa da insolação, mas e aí a gente fala muito sobre alimentos que contêm água, né? Tipo, melancia, melão, né? Essas frutas que contêm água. Mas a gente pode pensar nisso pro inverno também. A gente mora num país tropical. Então, não é porque tá mais friozinho que a gente não sente vontade de comer uma fruta. É diferente dos países mais frios mesmo, que na neve a gente só quer aquela coisinha mais quentinha, né? Aqui a gente não tem esse frio todo, e a não ser no sul, né, que aí já fica bem mais frio, mas a gente, mesmo no sul, não é esse frio todo que vai impedir a gente de consumir frutas e legumes que são ricos em água. Então, vamos consumir legumes e frutas que são, né, por si só, já com água, para ajudar nessa hidratação que a gente vai beber menos durante o dia por conta do frio, tá? Então, melancia, melão, pepino, né? São alimentos que contêm bastante água e vão ajudar nessa hidratação durante o dia. Isso é muito interessante até para as crianças, né? Mas não vamos deixar de beber água, tá? Eu tenho aqui alguns mitos e verdades. Deixa eu ver se eu falei todas as perguntas. Eu separei poucas coisas pra gente não ficar, assim, falando a mesma coisa várias vezes, né? Porque, assim, o mais importante é a hidratação. Então, mas aqui tem uns mitos e verdades que eu achei... sempre tem isso no consultório, né? Pergunta se é verdade, se não é. Então, a pele oleosa não precisa de hidratante. Isso é um mito, tá? Ó, a Alice até botou aqui. Quem tem a pele oleosa também precisa reforçar a hidratação no inverno. A gente falou na mesma hora praticamente aqui. Precisa, tá? A hidratação é muito importante. E aí, para uma pele oleosa, a gente tem que buscar hidratantes para a pele oleosa, tá? E aí tem uma infinidade. Eu até dei uma dica ontem aqui pro rosto, né? Um hidratante da Salve, que é para pele oleosa, mas ele tá hidratando bem legal, tô gostando muito e não tá deixando a pele oleosa, então vale a pena. E aí tem uma infinidade, tá? A gente, isso em consultório a gente discute mais profundamente, mas na farmácia tem muitas opções de hidratantes para pele oleosa, e aí precisa intensificar sim, tá? Outro mito, só preciso de protetor solar na praia. Acabei de falar, né? Não, protetor solar é no dia a dia, não só pensando na queimadura, né, do sol na praia, né, na marca de queimadura mesmo, na insolação, mas pensando no fotoenvelhecimento, ninguém quer ficar feio, velho e rugado, né, pensando nas manchas que vão aparecer, tá? E aí, uma coisa que é muito importante, eu cheguei a falar em algum momento aí, em algum vídeo que eu postei, essa época do inverno, sai um solzinho, todo mundo corre pra pegar, né? Tá morrendo de frio, o pé congelando dentro de casa, e aí sai um solzinho, já vai lá e se expõe. Tem que tomar muito cuidado, você tem que estar protegido, porque esse solzinho do frio queima mais até do que o sol do calor, porque você não tá sentindo calor. Você muitas vezes não sente queimar a sua pele, porque você já tá mais sentindo frio e tá querendo aquele calorzinho ali, né? Então tem que tomar muito cuidado. Não é pra não se expor, pelo contrário, tem que se expor. Vitamina D é muito importante e é pegando o sol que a gente absorve essa vitamina D. Só que a gente precisa tomar cuidado com a pele. E aí o protetor solar entra, tá? E aí um outro mito se eu passei protetor solar, eu não vou ter a vitamina D. Não é verdade, tá? Já cai por terra aí. Pode tomar um pouquinho de sol sem protetor? Pode. 20 minutinhos no sol da manhã ou no fim da tarde.
mas o protetor solar não vai evitar que você produza a sua vitamina D. Então é importantíssimo usar o protetor solar em qualquer momento, tá? Mesmo se você não for sair de casa, porque a claridade que entra pela janela, pela porta, vai piorar a sua mancha ou pode somar com o que você já pegou de sol para te causar alguma mancha. E a mesma coisa essa luz branca, né, que a gente tem em casa, tanto a luz quente quanto a luz branca, todas duas elas podem prejudicar a nossa pele no sentido de manchas. Então é muito importante. E agora a gente vive em tela, né, gente? Essa luz azul da tela também é muito prejudicial. Então vamos usar protetor solar todo dia, toda hora, sem parar, tá bom? Vamos lá. Banhos muito quentes pioram o ressecamento? Sim, é verdade, já falamos aqui. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso. O banho quente vai tirar a barreira natural da pele. Então, as diquinhas que eu falei, né? 3 diquinhas. O banho mais morno, mais rápido e logo após o banho hidratar, tá? Isso é uma regra que a gente precisa levar mesmo pra vida. Banhos mais curtos, banhos mornos, né? Não precisa ser gelado, mas não pode ser muito quente. E a hidratação depois do banho é importantíssima, tá? E aí o inverno é uma boa época para cuidar da pele, isso é muito verdade. Então vamos aproveitar, já intensificar nos tratamentos, mas não esquecendo da hidratação e desses cuidados que a gente conversou aqui até agora, tá? Eu trouxe aqui umas sugestões de produtos que eu gosto. Vou colocar aqui primeiro esse dos lábios. Aqui. Ai, não tá aparecendo, não sei porquê. Deixa eu botar outro pra ver se vai. Não tá indo. Bom, eu vou botar uma foto por foto aqui pra vocês terem uma ideia. Deixa eu ver se vai assim. Não sei o que tá acontecendo, não tá entrando as imagens, mas depois eu faço aqui nos stories, eu boto essas fotos que eu tinha colocado, que são as sugestões de alguns hidratantes que são excelentes. Sabe por quê? Aquele hidratante cheirosinho que você traz lá dos Estados Unidos não serve. Aquele hidratante cheirosinho das marcas nacionais que tem cada um mais cheiroso que o outro não serve. Porque eles são muito voltados para a cosmética no sentido de cheiros e toque, e não tem tantos fatores hidratantes assim, tá? Então, pra gente hidratar, a gente precisa de coisas mais fortes ali. Então, tem algumas sugestões. Tem o Fisiogel, tem o Cetaphil, tem o CeraVe, tem o Nutriol, que tá num preço muito bom agora também. E tem os baratinhos, tá, gente? O nosso bom e velho Nivea Milk é muito bom. Eu sempre indico, porque ele é bom, barato. Então, dá pra gente usar, porque pra usar no corpo todo. Então, a gente precisa usar em quantidade, tá? A Dove também tá com uma linha muito boa. Tem uns que são em sérum, que tem um toque muito agradável e hidratam bastante. Tem alguns que tem niacinamida na composição. É uma pena não ter aparecido aqui as fotos que eu preparei, mas eu vou colocar nos stories assim que acabar a live, tá? Pra vocês terem ideia de alguns produtos que não precisa passar por consulta pra você saber um hidratante bom pra você já começar a usar amanhã ou hoje mesmo, tá? Então, os hidratantes mais da linha médica, né, que a gente chama, que são para tratamento, são excelentes para serem usados por todo mundo, para deixar a barreira cutânea bem íntegra, né, bem forte, tá? Outras sugestões que eu separei foram de sabonetes que são mais suaves para a pele, mais gentis para a pele, tá? A gente tem o Miditae em hidratante e em sabonete. É uma espuma que é uma delícia de usar. Ele é bem suave, não vai agredir a pele. Eu separei também, não separei aqui o sabonete, mas da linha da Abalô, ela tem um sabonete excelente também, super suave. Aí você pode usar no corpo e no rosto, porque ele tem uma formulação bem agradável. Vai limpar, vai ajudar na remoção da oleosidade do rosto para quem tem a oleosidade, mas não vai agredir a pele. Isso é muito importante num sabonete, tá? Peraí que a Lívia tá perguntando aqui. Conhece esse da Kokeshi?
Dizem que tem um de cobaíba muito bom. Eu não conheço, Lívia. Eu posso até procurar para depois trazer para os stories aqui pra gente conversar. Eu não conheço. O da Creamy também, eu não usei ainda, mas já ouvi falar muito bem. Também é muito legal. A Princípia tem alguns excelentes, tanto para rosto quanto para corpo. Tem hidratantes muito bons também da Princípia, com custo-benefício muito bom, tá? Então é mesmo de dar uma pesquisada. Não precisa ser esses mais caros que eu tinha comentado, a não ser quem tem já uma pele mais sensível, né? Que ó, a tia Márcia tá falando. Ela usa o Fisiogel. Por quê? Porque ela tem dermatite. Então, precisa de uma coisa mais médica, mais de tratamento, tá? Então, precisa mesmo de uma coisa mais forte. Mas, numa pele mais normal, a gente pode usar esses mais simples, mas que não sejam esses cheirosinhos, tá? Se quer usar o cheirosinho, passa o de tratamento por baixo e depois você vem com o cheirosinho por cima pra você ficar exalando um cheirinho bom também, tá? Então, Alice, da Salve, né, eu só usei o facial pra pele oleosa. Achei excelente, mas já ouvi falar muito bem também do corporal. Ainda não experimentei, tá? Boa noite, Peter. Tudo bem? E outra coisa que é muito importante, que eu vou deixar nos stories também, são os hidratantes labiais, tá? E aí tem da Nivea, tem da Needs, tem vários daqueles mais simples, que tem até cheirinho, né? Que já funciona muito bem. Mas eu vou deixar umas sugestões de uns que são mais fortes, para essa hidratação mais intensiva da noite, tá? Eu separei o Aquaphor, o Nutrel, o Prolip, são hidratantes labiais que vão trazer essa hidratação mais intensa para você usar antes de dormir. E aí, homem, por exemplo, que não gosta, né? Não vai usar batom, não vai usar esse com cheirinho, com gostinho, fica essa sugestão, tá? Até para quem já tem algum problema. Eu tenho um paciente que tem problema por conta de ser muito branco e a exposição solar, tem o probleminha na boca de keilite, tem que usar uma hidratação muito potente. Então usa o Nutrel, que é bem gostosinho de usar durante o dia, deixa a pele, a boca bem hidratada e não fica melecado, tá? Pra quem tá com a pele, com a boca, né, o lábio muito ressecado já, que não tá fazendo esse tratamento antes, às vezes é interessante usar até o Cicaplast, né, que é aquele pomadinha cicatrizante que a gente geralmente costuma passar para uma pele que tá precisando de reparação. Ou então o Bepantol, tem o Bepantol de lábios e tem o Bepantol normal, de pele mesmo, de restauração de barreira cutânea, aquele que usa no bebê. Ele também é muito bom para restaurar o lábio. Não precisa ser só o de lábio. O de lábio ele é mais gentil, mas o Bepantol que usa para reparação, o Bepantol simples, também é muito bom para hidratação labial assim noturna, tá? E aí, a última coisa que eu queria botar, que eu não botei nas fotos, mas eu trouxe aqui os que eu uso, porque eu uso isso diariamente, são os óleos. Esse aqui é a minha paixão, né? O da Bioderma. Ele já tá aqui, ó, quase acabando. Mas eu compro já o do potão, tá? Compro do potão, eu deixo um dentro do box e outro na pia, porque isso aqui me salva pra tirar a maquiagem, né? E aí não agride a minha pele, eu tô sempre tratando a pele com ácido, então ele é excelente pra limpar o rosto, ele dissolve muito bem. E pro corpo também ele é excelente. Eu até postei uma época aí uns stories mostrando ele tirando a maquiagem do pincel, como ele tirou muito bem e outros óleos não tiraram, tá? Na época eu não tava ensinando a limpar pincel, tá, gente? Eu tava só comparando a eficácia do óleo, tá? E aí, esse da Abalô que eu ganhei, que eu mostrei semana passada, também é excelente. Ele é mais grossinho, tá? Então, depois que usa ele, é importante pro rosto, principalmente, passar o sabonete pra tirar, pra quem tem a pele oleosa. Mas é mito dizer que não dá pra usar óleo de limpeza numa pele oleosa, tá? É muito legal, porque o óleo tira o óleo. Então, a limpeza fica muito mais efetiva quando a gente usa óleo de limpeza para remoção de maquiagem, para limpeza da pele, mesmo da pele mais oleosa, tá? E aí, em alguns casos, a gente usa o sabonete por cima, tá? É o que a gente chama de dupla limpeza. A gente usa o óleo, remove toda a impureza, depois a gente vem com o sabonete para finalizar essa limpeza no rosto, tá? Mas ele também é excelente para usar no corpo, tá? Para quem tá com a pele já mais machucada, né, já tá mais sensibilizada, usar o óleo de banho. E aí eu gosto desse, eu uso esse direto, mas tô amando esse aqui. E também esse da Dove, excelente também, custo-benefício
maravilhoso. Então, são os 3 que eu tenho usado mais. São excelentes, tanto pro rosto quanto pro corpo. No rosto, só tem que atentar para quem tem a pele mais oleosa para usar o sabonete depois, para deixar a pele mais limpinha, mais sequinha para quem gosta, tá? Mas em muitos casos não precisa nem tirar com sabonete, você pode só passar o óleo, enxágua bem e a pele já vai ficar bem limpinha, tá? Bepantol Derma, né? Adoro pros pés. Ele é excelente pra reparação mesmo, pra hidratação e reparação é muito bom. Pros pés, Lívia, eu gosto muito do da Granado também, aquela manteiga do potinho, aquele potinho rosinha, né? Cara, eu acho ela muito boa, essa manteiga. Às vezes eu passo, pra quem tá com o pé muito ressecado, eu passo o tratamento pra o pé ressecado, né? Pra descamar mesmo, tirar aquela camada grossa. E depois eu peço pra usar essa manteiga pra manter essa hidratação. Ela é excelente, tá? Oi, Débora, tudo bem? Esse Dove é muito bom, né? Ele é muito cheiroso e ele limpa muito bem. E um custo-benefício excelente. Então, assim, vale a pena investir. Esse aqui eu já tenho um tempão agora que tá acabando. E eu uso direto, todo dia, tá? Tem uma outra linha também que eu usei... Chama Todo Dia. Comprei na farmácia. Não sei se foi na Pacheco. Uma grande rede dessas. Tem a linha de esfoliação. E tem a linha de outra... acho que tem uma linha grande até. Mas eu comprei um esfoliante. E comprei um óleo de limpeza também, de banho, que eu achei muito bom. E aí tem vários cheirinhos muito bons. Pra quem gosta dos cheirinhos, o óleo de melancia deles eu achei maravilhoso. Acabou rapidinho, porque eu uso todo dia, né? Então, achei muito bom. E aí eu vi que tem vários cheiros, assim, de várias frutinhas. Então, pra quem gosta dos cheirinhos, de repente é uma saída. Ao invés de usar o hidratante das marcas, né, que a gente conhece aí, Natura, Boticário, né, que tem os hidratantes muito cheirosos, mas que não hidratam tão bem, de repente usar o óleo mais cheirosinho dessas marcas que eu falei, tem esse da Dove é muito bom, o cheirinho, e tem esse dessa marca Todo Dia também é muito bom, vale a pena testar, que aí você fica com cheirinho e não precisa usar o hidratante o tempo todo, né? Pensar só nesse hidratante cheirosinho, tá? Oi, Carol, tudo bem, amor? Então, Lívia, isso aí, testa. É muito bom esse da Granado. Eu gostei muito. Eu sempre uso e indico. Já deixo na cabeceira, assim, porque aí passa, né, na hora de dormir, que aí já não bota mais o pé no chão. Vale a pena hidratar com ele, tá? Gente, ó, era isso que eu tinha pra falar. Eu vou deixar salva a live, então quem chegou depois aí quiser ver lá no início, eu vou deixar salvo. E vou colocar aqui nos stories também as fotos que eu não consegui postar aqui agora pra vocês, tá? Que eu deixei separado algumas sugestões. Gente, tem uma infinidade, tá? De hidratante, óleo de banho e sabonete gentil. O importante é a gente ter esse conhecimento de que precisa ser um hidratante mais forte, precisa ser tomar um cuidado maior na hora do banho, com um sabonete mais gentil e um óleo de banho. E aí tem uma infinidade de sugestões aí nas farmácias, a gente ir garimpando mesmo, tá? Obrigada pela presença de vocês aqui. Eu tô achando o máximo esse negócio de fazer live. Então, tô gostando. Toda quinta-feira, às 7 horas, eu vou estar aqui pra falar de algum assunto. Geralmente, na segunda-feira, eu vou postar a caixinha pra vocês me ajudarem a escolher o tema da quinta-feira, tá? Então, já fica ligadinho aí na segunda-feira pra votar em qual tema que você quer saber pra quinta-feira. E depois eu posto a caixinha pra vocês mandarem perguntas também, pra eu responder aqui ao vivo na live, tá? Então já fica ligado aí no início da semana, nos stories. Aliás, fica ligado aí o tempo todo que eu tô achando divertido agora. Eu demorei pra engrenar nessa coisa de Instagram aqui, mas agora eu tô achando divertido. Essa troca tem sido legal, porque eu não fico falando sozinha. Parece, né? Antes eu achava que eu ficava falando sozinha, mas não. Sempre tem alguém comentando, respondendo no direct, e eu tô achando muito, muito interessante essa interação. E aí vou manter essas lives, então, toda quinta-feira às 7 horas, tá bom? Obrigada, obrigada. É o que, tia? Gostou das flores? Que flores? Não sei.
Ah, Deia Flu, desculpa. Você tá falando com a, com a menina. Tudo bem, Deia? Seja bem-vinda. Então, tô aqui toda quinta-feira, tá bom, gente? Até quinta-feira que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.